Os homens se enganam mais facilmente por aquilo que desejam do que por aquilo que veem. Você já teve aquela sensação de que algo estava errado na sua vida, mas não sabia o quê? Como se suas decisões não fossem totalmente suas. Como se você estivesse sendo guiado por uma força invisível que você não vê, mas sente. Você já fez favores que não queria fazer. Cedeu em discussões onde tinha razão. Confiou em pessoas que depois se revelaram falsas. E o pior, achou que o erro era seu. A verdade é que você está sendo manipulado todos os dias, por pessoas próximas, pela mídia popular, por quem sabe operar os mecanismos secretos da mente humana. E você nem percebe, porque a manipulação mais eficaz é aquela que te faz pensar que está no controle, que a decisão foi sua, que a culpa é sua. Maquiavel entendeu isso há 500 anos. Ele escreveu: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem tocar. E o que ele quis dizer é: percepção vale mais que verdade. E quem controla a percepção, controla você. Se você chegou até aqui não é por acaso. Comenta agora: eu vejo o jogo, não para mim, mas para marcar o momento em que você decidiu parar de ser uma mera peça de um jogo e virar jogador. Em 1513, Maquiavel estava no exílio, longe do poder, longe das cortes, observando de fora o jogo que um dia ele já fez parte, até ser rejeitado. Ele percebeu que os governantes mais eficazes não eram os mais fortes. Eram os que sabiam ler as fraquezas humanas e usar isso a favor deles. Não precisavam de exércitos, precisavam de psicologia. E ele escreveu com convicção: é necessário saber dissimular bem e ser grande simulador. Não porque mentir é virtude, mas porque o mundo não funciona através da verdade. Funciona através da percepção da verdade. Isso não mudou. Hoje, a manipulação é mais sofisticada. O controle que eles exercem sobre você não é explícito. É sutil, invisível, emocional. Acontece quando alguém te faz sentir culpa por dizer não. Quando te elogia demais para você baixar a guarda. Quando cria cenários catastróficos para você ter medo de escolher. Quando te faz duvidar da sua própria percepção. E o mais perigoso, você nem percebe que está sendo guiado, porque ele te persuadiu emocionalmente a não resistir, condicionado a ser gentil, compreensivo, disponível. E cada uma dessas virtudes, quando usada contra você, vira arma poderosa. Maquiavel não te ensina a manipular os outros. Ele te ensina a ver quando estão manipulando você. E é apenas isso que importa. Deixa eu te mostrar como funciona. O manipulador não age por impulso. Ele observa, estuda você, suas reações, suas fraquezas, suas necessidades emocionais. Ele percebe quando você precisa de aprovação, quando tem medo de rejeição, quando sente culpa por dizer não. E usa isso. Existem 3 tipos principais de manipulador, e você provavelmente já encontrou todos eles. Primeiro, o charmoso. Ele sorri, elogia, se apresenta como diferente dos outros, faz você se sentir visto, ouvido, especial. Mas por trás dessa fachada de gentileza, há cálculo. Ele está criando uma dívida emocional em você, porque quando alguém é bom demais, seu instinto te empurra a retribuir, e é aí que você começa a ceder. Segundo, o vitimista. Ele joga a vítima, diz que está sobrecarregado, que ninguém o entende, que só tem você. Gradualmente, te coloca numa posição de responsabilidade emocional. E se você recua ou diz não, ele não precisa brigar. Um suspiro, uma frase cortante, um olhar de tristeza é suficiente. Ele não precisa pedir explicitamente, ele faz você oferecer. Terceiro, o catastrofista. Ele usa medo. Cria cenários apocalípticos. Se você fizer isso, vai acabar sozinho. Se me deixar, nunca vai encontrar alguém como eu. Ele não te prende com correntes, te prende com ideias. Faz você duvidar da sua própria capacidade de agir. E assim você permanece preso por vontade própria. Maquiavel descreveu isso com frieza cirúrgica. Ele entendeu que seres humanos são movidos por interesses e emoções. E quem compreende isso pode moldar realidades. Mas esse teatro só funciona porque existe algo dentro de você que permite. Uma brecha, uma fraqueza emocional, um desejo não reconhecido. E enquanto você não vê o que te enfraquece, vai continuar sendo manipulado. E vai chamar isso de amor, amizade ou respeito. Você não é manipulado porque é fraco. Você é manipulado porque é humano. Porque dentro de todo ser humano existe um ponto cego emocional, um desejo não resolvido, uma ferida que não cicatrizou, uma necessidade silenciosa que age como brecha. E é ali que o manipulador entra. Ele não força, ele escuta, ele percebe o que você nem vê em si mesmo. Alguns de nós carregam uma sede insaciável de aprovação. Desde cedo,
Fomos ensinados a agradar para merecer afeto. Aprendemos que amor vem como recompensa, não como direito, e assim começamos a moldar nossas atitudes para ser aceitos, valorizados, vistos. Essa necessidade é um convite para o manipulador. Ele te dá migalhas de validação, e você devolve lealdade cega. Outros carregam culpa como fardo invisível. Se culpam por dizer não, por priorizarem a si mesmos, por estabelecer limites. Foram ensinados que pensar em si é egoísmo, que se sacrificar é virtude. E por isso, mesmo quando sentem que algo está errado, não reagem, porque acham que estão sendo duros demais, ingratos, frios. O manipulador conhece essa culpa. Ele se insinua como alguém que só quer o melhor para você. E com isso, começa a controlar suas decisões através de moralidade distorcida. E ainda existem aqueles que carregam medo. Medo de rejeição, medo de solidão, medo de ser esquecido. Essas pessoas se agarram a qualquer conexão, mesmo que tóxica, por pavor de enfrentar o vazio. O manipulador oferece falsa sensação de segurança e depois ameaça tirar isso. Faz você sentir que sem ele você é ninguém, e você acredita, porque seu medo já te disse isso antes dele. Todas essas vulnerabilidades têm origem, não surgem do nada. São resultado de experiências passadas, traumas silenciosos, condicionamento emocional herdado. Mas enquanto você não confronta essas feridas, elas permanecem abertas. E quem se aproxima com um sorriso nos lábios e segundas intenções, sabe exatamente onde tocar. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu: a natureza dos povos é variável. É fácil convencê-los de algo, mas difícil mantê-los nessa convicção. O manipulador então não convence. Ele ocupa espaços vazios. Ele se instala onde falta consciência. Mas existe saída. Você não precisa continuar sendo emocionalmente previsível. Desenvolver imunidade contra a manipulação não é sobre se tornar frio. É sobre se tornar consciente. É sobre parar as reações automáticas aos gatilhos emocionais que manipuladores usam contra você. O primeiro passo é reconhecer seus padrões. Observa. O que te faz ceder? É o medo de decepcionar alguém? A ansiedade de ser rejeitado? O desejo de manter a paz a qualquer custo? Quando você entende o que te move, você começa a mudar o jogo. O segundo passo é cultivar o que Maquiavel chamaria de distanciamento estratégico. Você precisa aprender a se distanciar emocionalmente de situações sem perder empatia. Isso significa observar sem se envolver imediatamente. Significa não responder a elogios como se fossem verdades absolutas. Significa perceber quando alguém está te guiando através de emoção e pausar para pensar antes de reagir. O manipulador depende da sua urgência emocional. Ele precisa que você sinta, não que você pense. Então, pensa. O terceiro passo é se tornar imprevisível. Manipuladores trabalham com previsibilidade. Eles mapeiam suas respostas. Sabem que se chorarem, você vai consolar. Se te elogiarem, você vai baixar a guarda. Se te pressionarem, você vai ceder. Sua defesa está em quebrar esse padrão. Surpreenda. Diga não quando esperarem sim. Desapareça quando esperarem que você insista. Fique em silêncio quando esperarem confronto. Isso desarma o jogo e força a outra pessoa a revelar suas verdadeiras intenções. Outro ponto fundamental: construir identidade sólida. Quanto mais você sabe quem é, menos precisa provar. E quanto menos precisa provar, menos poder os outros têm sobre você. Manipuladores prosperam controlando a percepção que você tem de si mesmo. Eles fazem você duvidar, questionar, reavaliar, sempre alinhado à narrativa deles. Quando sua visão interna é firme, o controle externo perde força. E não se iluda, isso é treino. Imunidade emocional não vem de um vídeo, vem da prática constante de autoobservação, de resistir à urgência de agradar, de sustentar suas decisões mesmo quando há desconforto no ar. Maquiavel escreveu: os homens devem ser afagados ou destruídos, porque se vingam de ofensas leves, mas não das graves. Tradução dura: no jogo de poder não há neutralidade. Ou você domina o campo emocional, ou será dominado por ele. Mas e quando o manipulador está em casa, no trabalho, na cama, ao seu lado? É fácil falar de manipulação quando o manipulador é um estranho. A parte difícil é encarar essa verdade quando quem te controla é alguém que você ama. Um pai, uma mãe, um parceiro, um chefe que te deu uma chance, um amigo de infância. Nesses casos, a manipulação é mais sutil, mais perigosa, mais dolorosa, porque vem disfarçada de afeto, cuidado, lealdade. E você, por medo de perder a conexão,
permanece preso numa teia emocional que consome sua energia, sua clareza, sua identidade. O manipulador íntimo não precisa mentir, ele distorce, não precisa gritar, ele insinua, não te impede de escolher. Ele faz você se sentir culpado por escolher diferente. Com o tempo, você para de questionar, começa a andar em ovos, evita conflitos, antecipa reações para manter a paz e, sem perceber, vira refém de uma prisão invisível construída com tijolos de emoção. Num relacionamento amoroso, isso pode parecer afeto. Só faço isso porque te amo. Sem você, minha vida não tem sentido. Mas amor que exige submissão não é amor. É chantagem emocional. Na família, veste-se de tradição. Você não pode fazer isso com sua mãe. Você nos deve respeito. Mas respeito que vem de culpa não é respeito. É controle. No trabalho, apresenta-se como lealdade. Você precisa ser grato. Quem mais vai te dar uma chance assim? Mas gratidão usada como dívida é manipulação pura. E aqui está o ponto central. Proximidade não justifica violação emocional. Amor não dá direito de moldar o outro com medo ou culpa. Mas para quebrar esse ciclo, você primeiro precisa aceitar algo desconfortável. Nem todo relacionamento onde há afeto é saudável. Nem toda pessoa que te ama sabe te amar livremente. E nem todo vínculo que te segura está te protegendo. Alguns só estão te impedindo de crescer. Como agir? Comece estabelecendo limites. Limites claros, firmes, que não precisam de justificativa. Um não dito com serenidade tem mais poder que 1000 argumentos. Depois vem a exposição. Diga o que você vê, o que sente, o que não vai mais aceitar. Não para convencer o outro, mas para se afirmar diante de si mesmo. E, finalmente, sustente quando as reações vierem, porque elas vão vir. Ataques, vitimização, silêncio punitivo. O manipulador se alimenta da sua hesitação. Ele testa seus limites esperando que você recue. E aqui está a realidade que poucos têm coragem de encarar. Às vezes, amar alguém significa se afastar. Significa sair da dança disfuncional e deixar o outro confrontar o próprio vazio. Porque enquanto você está lá tentando salvar, sustentar ou explicar, ele não vai mudar. E você vai se perder. Maquiavel nunca escreveu para agradar. Não se importava em parecer ético, virtuoso ou bem-intencionado. Seu compromisso era com a realidade crua, sem verniz, aquela que a maioria prefere ignorar. E se você quer sobreviver psicologicamente no mundo de hoje, precisa aprender a pensar como ele, com clareza brutal, estratégia fria, distanciamento emocional. Porque não se engane, vivemos numa era de manipulação constante. Redes sociais, marketing, política, religião, relacionamentos. Tudo opera baseado em influência, imagem, narrativa. Quem não entende isso é engolido por isso. Maquiavel via seres humanos como previsíveis, movidos por interesses e emoções, e afirmou que quem entende esses mecanismos detém poder. Na prática, o que isso significa? Significa que você precisa parar de viver no piloto automático emocional. Maquiavel não acreditava em moralidade universal. Acreditava em contexto. O que funciona para um pode ser fraqueza para o outro. O que parece nobre na teoria pode ser suicídio estratégico na realidade. Gentileza sem discernimento é tolice. Honestidade sem timing é autossabotagem. Altruísmo sem limites é servidão. Se você quer ser livre, precisa aprender a jogar o jogo, e jogar bem. Isso começa com observação. Aprenda a ler pessoas como Maquiavel lia os nobres, não pelo que dizem, mas pelo que fazem quando ninguém está olhando. Avalie comportamentos, não promessas. Analise padrões, não desculpas. Confie menos em palavras e mais nos interesses ocultos por trás delas. E, acima de tudo, não reaja. Antecipe. Depois aplique o silêncio como arma. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é a exposição emocional excessiva. Mostram demais, falam demais, explicam demais. O maquiavélico entende que silêncio confunde, impõe respeito, desestabiliza o ritmo do manipulador. Quando você não reage como esperado, o jogo perde o roteiro, e é nesse vazio que você ganha controle. Outra aplicação essencial: dominar a ambiguidade. Maquiavel ensinava que para manter poder é preciso saber parecer virtuoso, sem necessariamente ser. No mundo moderno, isso significa adaptar sua linguagem, sua postura, sua presença conforme o ambiente.
sem perder sua essência. Você não precisa se revelar completamente. Só precisa mostrar o suficiente para controlar a percepção. O resto você guarda para si, porque poder real é o que não é exibido. Chegamos ao ponto mais importante, e talvez o mais duro de aceitar. Enquanto você não assumir controle total da sua mente, alguém vai fazer isso por você. E não precisa ser um vilão maquiavélico caricato. Às vezes é alguém sorrindo ao seu lado. Às vezes é uma frase que você ouviu na infância e ainda carrega sem questionar. Às vezes é a própria sociedade, que te molda desde cedo para obedecer, ceder, calar. A manipulação que te afeta não está só nas palavras dos outros. Está nos pensamentos que você nunca aprendeu a questionar. Nas emoções que trata como verdades absolutas. Nas decisões que chama de escolhas, mas que na realidade foram induzidas por medo, culpa e necessidade de aceitação. Liberdade começa quando você para de chamar de livre-arbítrio o que é, na verdade, condicionamento disfarçado. Mas essa liberdade tem um preço. Exige que você quebre a ilusão de que todo mundo tem boas intenções. Exige que você desmonte a imagem que construiu de si mesmo como alguém que deve sempre ser gentil, compreensivo, disponível. Exige que você tolere o desconforto de estabelecer limites, o peso do silêncio depois de um não, a solidão de se afastar de dinâmicas que te prejudicavam, mas que pareciam parte da sua identidade. Você não será mais manipulado quando entender que não precisa mais ser aceito, quando o medo de desagradar não tiver mais poder sobre suas ações, quando sua clareza for maior que sua carência, e quando finalmente você puder olhar nos olhos de quem tentou te controlar e dizer com calma, nunca mais. O que você faz com esse conhecimento agora depende só de você. Você pode voltar para sua vida e esquecer tudo, continuar jogando o jogo sem saber que está sendo jogado. Ou pode começar hoje a treinar sua mente para observar, analisar, resistir e reconstruir. Pode escolher se tornar o tipo de pessoa que não se dobra à chantagem emocional, que vê através das máscaras, que caminha firme mesmo quando todos ao redor estão andando em círculos. Se quiser, conte para nós o seu relato nos comentários. Em que momento da sua vida você percebeu que estava sendo manipulado? Qual foi o clique que te fez ver? E se esse vídeo abriu seus olhos, conheça nosso canal. Aqui não vendemos conforto, entregamos clareza crua, filosofia aplicada e o mapa que Maquiavel deixou para quem decide parar de ser peça e virar jogador. Porque a verdade não só liberta, ela transforma. Agora vai. E nunca mais deixe ninguém controlar sua mente.